É isso aí, nação. Vamos para as notícias do Flamengo, analisando aqui a imprensa falando sobre a partida desse domingo, clássico dos milhões entre Vasco e Flamengo, partida que vai acontecer no Maracanã, e o Flamengo tem mudanças aí na escalação, mas o importante é o seguinte, os comentaristas falaram que não tem como medir, não tem como comparar, podemos dizer assim, a distância que está o Flamengo do Vasco. O Mengão está disparado. Melhor elenco, melhor meio-campo da América do Sul. Vamos analisar a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo. Escreva nos comentários o seu palpite para essa partida entre Vasco e Flamengo. Créditos e ESPN, link na descrição. Bora então reagir às notícias do Mengão. Além do De La Cruz, o Tite. Você fala, vai vir, não vem De La Cruz, vem Tite. Vem De La Cruz, vai vir outro técnico. Eu vou no Tite, tá? Porque o Flamengo precisa de harmonia dentro e o Tite costuma gerar harmonia, além de conhecer o futebol. Outra questão para mim que pesa demais, e eu quero ver isso. Eu não acho aceitável que o Flamengo tenha menos motivação para o Clássico do que o Vasco. Os jogadores. Então eu espero do Flamengo uma postura diferente. E eu não estou falando uma postura, vou entrar na dividida. Não. Coletiva. Coletiva. Uma postura em que os jogadores respeitem a camisa do jeito que os jogadores do Vasco tenho certeza que vão respeitar no empenho. Os do Vasco pela necessidade. Essa é uma dúvida que você ainda tem em relação ao Flamengo? Eu quero que o Flamengo se prove. Mas eu também tenho. Eu quero que o Flamengo se prove. Eu quero que o Flamengo acelere mais do que acelerou nos jogos até agora aqui da temporada. Eu quero o Flamengo com uma outra postura, porque está enfrentando um gigante do futebol do brasileiro do outro lado, independentemente da situação. O Vasco é um gigante do futebol brasileiro. O Vasco é um time tradicional, o Vasco é um time enorme, que não tem um time à sua altura nesse momento, mas é um gigante e é um clássico de enorme rivalidade. Quem vê o futebol, eu sou o cara do futebol do metade dos anos 70 para sempre, 80, 90, eu olho o Vasco com um respeito enorme. Olha a cabeça do Vasco e falo, nossa, vou contar a história do futebol brasileiro, vou contar a história do Vasco também, por diversos aspectos, desde a fundação até os times que montou. Então eu espero que os jogadores do Flamengo entendam isso. Então, eu não acho aceitável que o Flamengo, quando a gente fala de motivação, jogo coletivo, seja um time de intensidade abaixo do Vasco. Eu entendo as características dos jogadores e aí, obviamente, algumas coisas pesam na dinâmica de jogo. Essa é a minha dúvida. Mas aí é característica de jogador, não é nem o espírito do jogador. E a gente gosta de falar outra coisa. Outro dia eu falei aqui. Porque o Tite precisa ter liberdade de mudar o time. Porque o Tite precisa ter liberdade de colocar quem ele quiser e os jogadores precisam abraçar o trabalho do técnico. Aqui começa. Não é contra o time pequeno. E aqui é um comecinho bem pequenininho. Então eu estou muito curioso para ver como vai ser esse clássico. Em cima disso, Zé, em cima do que disse o Birner agora, um dos defeitos, uma das falhas mais graves do Flamengo do ano passado, passava justamente pelo espírito como o time enfrentava partidas grandes, partidas importantes, como vai ser de domingo. Você imaginava que o time fosse entrar com um espírito, entrava com outro, um farol muito mais baixinho. Você acha que o Tite já conseguiu melhorar esse aspecto, esse ponto do time do Flamengo? Eu acho que quando você traz organização, você traz esse tipo de situação. Facilita, né? Facilita, né? Porque o ano passado com o Sampaoli, com o Vitor Pereira, você não tinha esse tipo de organização. Especialmente com o Sampaoli. Então, mas no ano passado, ainda com o Tite, é claro que ele não tem uma varinha mágica para mudar tudo da noite pro dia. Mas teve um momento ali que o time voltou a ter chances de ser campeão. Sim. E aí, de novo, nesse aspecto... Contra o Atlético Mineiro, né? Aí tomou um vareio em casa, né? Acho que 3-0 foi o jogo, né? Deixou a desejar nessa parte anímica. Sim. Quer dizer, o Tite não conseguiu isso tão rápido também. Não, mas eu acho assim, Plirra, que com o passar do tempo você vai conhecendo melhor seus jogadores e aonde você aperta o botão para ligar determinadas... Não é pagar sem nenhuma luz, é uma transformação gradativa. Determinadas qualidades ou, vamos dizer assim, chaves para você chamar para a atenção desse jogador em determinados aspectos. O que o Birner falou, para mim, é importantíssimo. Hoje é aquela história, professor, quem vai jogar? Hoje é isso. Contra Bangu, contra tal. Beleza, vamos rodar. Vai ser a primeira vez, né? Vamos rodar o elenco e tal, mas hoje, como ele... Eu acho que o Tite nesse caso, ele é mestre em
em contagiar o ambiente, em trazer o ambiente para ele, fazer com que os jogadores... O interesse dos caras o professor, quem não assim, vai jogar. Só que assim... Birra, quem começa o jogo. Birra, ele tá... Mas todo mundo jogar. Mas ele tá... O Fla-Flu empatou. Mas ele tá construindo... É o segundo. A estreia dele no Maracanã foi contra o Vasco. Ele está construindo... Ele está construindo até puxar se você puxar as entrevistas do Tite, ele está construindo isso dentro do vestiário. O Campeonato Carioca é o mais forte. Não é. Ele também sabe que não é. E foi até constrangedor, porque se você olha o Clebinho, a hora que ele fala isso, o Clebinho fica... Kleber Xavier. O Clebinho fica meio assim. Depois, equilíbrio. É o equilíbrio. Aí você pega uma fala que para mim também é uma coisa simbólica. O Arrascaeta. Aqui temos que rogar todo mundo para todo mundo. Depois do jogo contra o Orlando City. Todo mundo para todo mundo. Ou seja, deixar a vaidade, deixar o que aconteceu no passado. Nesses últimos 2 anos que nós estamos falando, cadê o Flamengo? Aí eu acho que o último ano essa coisa ficou exacerbada, ficou muito... Cada um pensava no seu. Porque um olhava para o outro, não sabia o que estava acontecendo, então eu faço o que eu faço o que eu quero, o Pedro faz o que ele quer, o Birner faz o que ele quiser também e beleza. Eu acho que ele já construiu esse discurso. Ele está construindo esse discurso porque é o seguinte, vamos jogar. Porque os caras sabem, o Flamengo tem um elenco do meio para frente, que você tem 2 jogadores para cada posição, que você pode mudar de forma assim, mudar o jogo muito rapidamente e você pode, com os mesmos 11 jogadores, taticamente, você mudar o time. Eu acho que o Tite consegue criar isso. O grande problema é, quando tiver essa dificuldade, porque assim, eu acho que os jogadores também precisam reagir. O treinador vai até um certo ponto, você pode criar, você pode fazer, você pode provocar, mas se os jogadores em determinados momentos não sentir aquilo lá, entendeu? É um velho discurso boleirão, aquele discurso chato, de antigo e tal, mas o Muriçoca falava o quê? Não, psicólogo, porque isso, porque o Tite motiva, tal. Você está jogando no time do Flamengo. Se eu tiver que motivar um jogador do Flamengo... Você está jogando com a camisa do Flamengo. Você vai jogar contra o Vasco. Você sabe a importância desse jogo. Eu não preciso do treinador me chamar a atenção. Bubu, você acredita no Flamengo mais sangue nos olhos em 2024? Não muito. Não muito. Aliás, era um comentário sobre esse clássico dos milhões. Isso aí você é coerente, Bubu, eu te admiro. Obrigado. Desde sempre você está desconfiando desse Flamengo. Porque eu acho que o Tite raramente na carreira dele foi sangue nos olhos. Aquela Libertadores, que ele vai pra torcida. Eu acho que o Tite não é um cara muito para sangue nos olhos, não. Então, por exemplo, num jogo como esse, que você tem uma disparidade técnica absurda, o Flamengo é muito melhor na parte técnica, só que a parte técnica não é decisiva muitas vezes numa partida. Tem um coração à vontade. Então, aí eu meio que discordo você, o Vasco precisa entrar pilhado. Quem tem que ter sangue nos olhos... Mas o Vasco vai entrar. Mas eu não falei que o Vasco entrar pilhado. Então, primeiro assim... Não falei isso. Pra mim, a razão, só que não tem, a razão vai faltar pro Vasco é isso. Qualquer clube de futebol é dar alegria pro seu torcedor. Então, você tá na cadeira, você é um presidente de um clube, o que vai fazer a minha torcida feliz? Pra torcida do Vasco não tem nada, acho que mais gostoso que ganhar do Flamengo. Então, é normal que quando o Vasco vai enfrentar o Flamengo, haja toda uma mobilização de comissão técnica, torcida, diretoria. Cara, esse jogo aqui é a nossa satisfação. Bubu, mas só uma coisa dita por quem vive o clube. E a gente tem o Fernando Praz aqui, que ele pode confirmar isso depois no outro. Quem vive o clube. A mobilização exagerada, além da conta, que virava pressão, prejudicou muitas vezes... E ajudou algumas vezes. Não, prejudicou muitas vezes o emocional de um time que é muito instável e que um histórico de 2 décadas, pelo menos nesse século, apanhou demais. Você está fomentando muito uma mobilização que muitas vezes virou respeito exagerado. Isso é dito. Eu vou lembrar de um jogo emblemático do Campeonato Brasileiro, que é um dos últimos grandes momentos, 4x4 Luxemburgo. Porra, que legal, depois ali o Vasco decolou. Tá bom, o Vasco não foi campeão naquele ano. Viver dessas coisas assim, ali dentro, ali você tinha também uma disparidade técnica absurda e financeira entre Flamengo e Vasco, mas com muito coração, vontade, raça, disputa e tal. Você pode falar que fosse... O Vasco do Luxemburgo, com suas limitações, fez 4x4. E aquilo ali não decolou o time pra nada. É um orgulho bobo que não resolveu nada. Tem que atacar o Flamengo. É um orgulho bobo que não resolveu nada, Atacar entendeu? o Flamengo, assim, eu quero dizer assim, ele tem que competir ao máximo, tem mais vontade, vai fazer isso. mais vai entrega, fazer, mais força. Se você não tem como vencer o Flamengo na técnica, e o Vasco não tem, o Vasco não tem material humano pra chegar lá, é que ser pra uma guerra. Você vai com um tanque de guerra, com a metralhadora, eu vou com o estilingue. Como é que eu vou pra cima de você? O meu ponto é, você tem que entender o discurso de guerra pro teu soldado. Tem soldado ali que quando vai falar em guerra treme. Você precisa modular. E isso tem que acontecer. Eu comecei a assistir uma série lá, Alexander the
Great, o grande, uma boa, na Netflix, falando sobre construção de guerreiro, de espírito, de convencimento. A chance do Vasco contra o Flamengo é lutar, é se entregar ao máximo, é sangue nos olhos. O trabalho do Tite, acho que nunca foi muito... O Tite ele vai ter que entender o seguinte, que todo mundo vai querer jogar contra o Flamengo com sangue nos olhos. O Tite está ali, como diz o Birner, o Tite está ali para mudar essa mentalidade. Eu já acho que os jogadores têm que mostrar para o Tite. É que eu queria voltar, por exemplo, no segundo jogo do Tite, que é a estreia do Flamengo. A estreia do Flamengo com o Tite no Maracanã no passado é 1-0 contra o Vasco. O que eu falo, Bubu, não é que o Vasco naturalmente ele vai se motivar para o jogo contra o Flamengo. O Fluminense idem, o Botafogo idem, o Palmeiras idem, o Flamengo idem contra eles. A questão é achar que a temporada se resume ao Vasco e Flamengo. Agora, para o Tite, 1-0. Flamengo, estreia dele no Maracanã. Ele fala duas coisas. Primeiro, que era o primeiro contato dele com a torcida e que ele estava entendendo que era um jogo muito igual, hein? Então ele já entende. E aí que eu falo é o seguinte, a diferença para mim, que pode ser o marco, você avaliar aquele jogo e avaliar o jogo de domingo. O que eu espero, por exemplo, do Flamengo muito superior, já com o trabalho do Tite, é que o Flamengo não ceda tanto o controle a um time muito inferior como é o Vasco, como cedeu daquela vez. Um Vasco que já era inferior daquela vez, mas no meio de uma arrancada, de um bom trabalho do Ramon, ele tomou o controle do jogo para si muitas vezes. Ele teve chance para empatar, ele teve outra chance para empatar, teve outra chance para sair na frente. Então, o que eu acho que a gente pode esperar, mais do que 1-0, 2-0, 3-0, é entender se esse Flamengo, que vai ser provado pela primeira vez na temporada, ele vai retomar esse controle, ele tem essa condição, ele ainda vai estar dividindo o controle com um time inferior tecnicamente, só porque é um rival. É isso que eu quero entender desse Flamengo nesse primeiro jogo. Não é que a final do campeonato tem que ganhar, quem ganhar é campeão do mundo. Isso aí eu acho que é muito pouco para análise de temporada. Tem que entrar com sangue. Eu acho que se tem uma coisa que o Tite pede, a gente falou muito de tabu terça-feira aqui em São Paulo, mas você lembra a felicidade do vascaíno, quando ele depois de 17 jogos, né, que ele ganhou do Flamengo, né? Qual? Foi um jogo o Vasco venceu o Flamengo depois de 17 jogos. No ano passado. No ano passado, não foi? Quando ele quebrou o tabu? Do gol do Puma? Foi aí que ele quebrou o tabu? Porque tinha um tabu, o Vasco... O Flamengo não Cara, aquilo ali eu já defendia. Acho que foi mais ou menos numa época que teve aqui São Paulo e Corinthians que o tabu continuou. E eu valorizo muito isso porque eu sei o quanto o torcedor valoriza isso. Então, pro Vascaíno vencer o Flamengo... Ele não vai ser campeão. O Vasco não vai ficar milionário vai mudar na segunda-feira. O torcedor 2 semanas depois já estava com raiva. Tá, mas aquele domingo, aquela segunda, aquela semana... Tudo bem, mas o que eu tô falando é que o torcedor do Vasco ele não quer mais viver de um domingo. 2021. Um tabu de 5 anos. O torcedor do Vasco ele não quer viver mais de um domingo. É isso que eu tô te falando. É muito importante. Agora, a gente tá falando de guerrear, alguém vai ter que jogar também. Mas tem um negócio importante. Se eu te pedisse, Birner, é para você destacar um jogador refinado de cada time, quais seriam esses jogadores? Vamos ver se você vai na minha aqui. Um jogador refinado? O símbolo de refinamento de cada time. Cuidado com o que você vai falar, porque eu sou advogado de um deles. Técnica apurada. No Vasco só tem o Payet. Payet de um lado e do outro lado, escolhe. Refinado. Mais influência no jogo ou mais técnico com a bola? Mais técnico com a bola. O melhor tecnicamente no travo da bola é o Arrascaeta. Arrascaeta e Payet, nesse momento, são comparáveis? Eu vou ser cruel. Se você inverter, colocar o Payet no Flamengo e o Arrascaeta no Vasco, você mata o Arrascaeta. Mas nesse momento, pelo time que joga ou não, o Arrascaeta é mais jogador. Questão física. O Arrascaeta é um cara que tem uma temporada física problemática e há um questionamento interno. Eu estou muito com o Birnal, um questionamento interno sobre o que é o físico do Arrascaeta. Agora, ele nessa engrenagem é você botar um óleozinho ali na engrenagem, ela gira ainda melhor. Agora, se você bota o Payet do lado de cá, o Payet... Eu acho, é bem o que o Birner falou. O Payet sozinho no Vasco, ele pode te dar alguma coisa. O Arrascaeta sozinho no Vasco, não sei se daria. Trazendo o Zé Elias para os tempos atuais, o jogador Zé Elias para os dias atuais, você dormiria menos horas se fosse enfrentar o Arrascaeta ou o Payet? Com todo respeito, por favor, não me levem a mal. Payet era no bolsinho, né? Não. Eu dormi bem de qualquer jeito. Não, eu dormi de qualquer jeito. Eu ia criar motivação para enfrentar os dois da mesma forma. Tu gostava, então, né? São bons? Beleza, vamos ver se consegue jogar contra. Já pegar o Zé Elias marcou o Raí, pô. Ele vai perder o sono para marcar a Arrascaeta. Nunca joguei contra o Raí. Não, nunca jogou contra? Um homem de sorte. Joguei a favor, joguei pela seleção brasileira com o Raí, mas nunca contra. A não ser brincadeira. É verdade, jogaram juntos na seleção, foram homenageados no Maracanã uma vez, os dois juntos. Minha mãe era uma santa naquele jogo. O Brasil e a Argentina, sobrou pros dois. Eu, Raí e Cafu.
É verdade. Os 3. Diga, Pedro. Sabe um negócio interessante que eu queria te chamar? São 2h38, né? Ou seja, passamos das 2h30. É que é um assunto também que domina o Campeonato Carioca. Nesse momento, o Vasco e o Flamengo estão escolhendo o juiz da partida. Isso é sensacional. Agora, né? Sério? O Pedro Torre entrou na nossa Eles estão escolhendo. Se eles não chegarem... Tem uma nota Se eles não chegarem a um consenso, vai ter sorteio. Aqui, vamos trazer um juiz da você quer que eu leia a nota oficial para você? Lê. Vem que é bom. Isso é uma grande Para loucura. o Clássico dos Milhões, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a Nobre Ferge, Inovou. convidou o Vasco e Flamengo para a reunião que está acontecendo agora, né, a partir das 2h30 na sede da entidade, ali do lado do Maracanã. Juiz de consenso. O Departamento de Arbitragem apresentará currículos de árbitros para os representantes. Atentou? O Departamento de Arbitragem apresentará currículos de árbitros para os representantes dos clubes que, de posse desses dados, analisarão e indicarão nomes para o sorteio. Isso não existe. Eu tô lendo para você. Ele tá lendo para você, velho. Você tem certeza que isso não é fake news? Caso haja consenso entre os clubes em torno de um só árbitro, o sorteio será dispensado. Ou seja, você indicar um para o sorteio e indica outro. Se a gente indicar o mesmo, não precisa nem de sorteio. E eles vão aceitar o sorteio? Se necessário, será aberto à empresa. O que a Ferdi faz? Ela, mais uma vez, ela terceiriza a culpa. Foi vocês que escolheram. Isso é de um brilhantinho. Eu tô impressionado isso. Legal que na sexta-feira, vai apresentar o currículo dos árbitros para dirigentes dos clubes. Isso, se a Amanda pega, tu vai dar currículo de analisa o currículo do árbitro. Não, eu faço outra pergunta. Faço outra pergunta. Se eles não chegarem no consenso... Daí é sorteio. Então, aí tem o sorteio. Aí sorteio do outro. Nos nomes do outro. Mas o do outro tem consenso. Vai aceitar, entuba. Sorteiam entre os árbitros não vetados por nenhum dos clubes. Porque o Vasco, nas últimas 2 rodadas, já eliminou 2. A Federação vetou um, né? O Vasco mas depois do o primeiro depois do Vasco eu fico imaginando se vai ter uma final de Champions League. Eu fico tranquilo também que os dirigentes são sóbrios para analisar o currículo de arbitragem. Eu vou jogar uma pimentinha pro Bubu aí. Opa! Eu vou jogar uma pimentinha. Eu fico imaginando... Pimenta ou casca de banana? Não, uma pimentinha. Mas o Bubu tá de camisa laranja. Eu gostaria de escutar... Gostaria de escutar o pensamento do Bubu. Tite no vestiário agora, leia aí o negócio, leia aí. Lendo esta carta da federação, o que o Tite vai falar? De árbitro apresentará currículo. Será que é verdade aquilo que eu falei, que o Campeonato Carioca é o mais forte do Brasil? Sabe que esse ano eu tô defendendo muito o Tite, né? E eu tô de laranja. A gente tem acompanhado. Inclusive, eu estou de em homenagem ao Nova Iguaçu. Achei que combinasse com o cenário atrás. Não, laranja mecânica da Baixada. Sensação do futebol brasileiro. O seu querido Sensação do futebol brasileiro. O seu querido Nova Iguaçu. Qual foi o time que mais foi envolvente? Toque me voe. Bahia. Tá vendo o jogo do Bahia, não? Você não tá vendo o jogo do Nova Iguaçu, não? Eu tô te falando, Bahia. Você acha o Nova Iguaçu melhor que o Bahia? Vamos comparar o Bahia e o Nova Iguaçu no final do ano. Pintura. Ele viu uma jogada do Nova Iguaçu? Bubu, fala do Tite, Bubu. Fala do Tite, Se eu sou o Tite, eu falaria. Olha, vocês estão vendo o Nova Iguaçu jogar? É um espetáculo. Vocês acham que é moleza? Vai ganhar o Nova Iguaçu, entendeu? É brincadeira. Agora, o Tite, por exemplo... Ele fala pra provocar, eu tô O Tite já feita. Olha como eu defendo o Tite. Mas o Tite pegando essa carta e lendo, o que você... O Tite é um cara, nesse ponto, ele é muito legal. Ele pouco fala da arbitragem. Ele é um cara disciplinado. O time do Corinthians... Ele fala pra caramba na beira do campo. Tá bom, fala muito. Mas fala muito é pro Filipão, que fala muito mesmo. O Tite não é muito de ficar chorando de arbitragem. Eu acho que no campo tem que falar. É uma história. E o Tite tem uma coisa muito legal. Os times deles são disciplinados. Você pega o Corinthians vitorioso dele... Era sempre o time que tomava menos cartão, sabe? Não tinha muito problema. Isso ajudava no desempenho do time. Difícil. Raramente o Corinthians ficava com 10 jogadores. O time dele era disciplinado. Então, assim, eu não acho que o Tite é um cara que se preocupa muito com isso. E convenhamos, quando você tem o melhor time, também, se o árbitro for o José ou se for o João... Eu acho que o Tite não vai chegar lá e depois... escolheram o João. Melhor time, melhor elenco. Gabigol e Bruno Henrique voltam para o banco de reservas no Clássico domingo para você? Acho que ele não vem com os dois juntos para domingo, não. Mas vem com algum dos dois? Não. Depende de quanto ele acha que vale a pena agredir o Vasco, Bruno Henrique ou Everton Cebolinha. É isso. Eu acho que e talvez acho que vem com o Pedro. E isso não tem nada a ver com reserva, não sei o quê. Porque os dois podem entrar e jogar 45 minutos como quem começou o jogo. Mas é aquele papo que a gente teve aqui, acho que ontem, sobre os dois times e vai depender da ideia do adversário e do jogo em si, do momento em si. Eu acho que ele não vem com os dois juntos. Eu acho que essa escolha do Everton Cebolinha ou Bruno Henrique do lado esquerdo, ela é bem interessante, porque vai mostrar quanto o Tite está disposto a, entre aspas, arriscar nesse jogo. Porque o Cebolinha,
é uma decisão mais segura na recomposição da marcação. Né, o Bruno Henrique, sim, mais ataque, entra na área, jogada aérea, agressivo. É o equilíbrio contra... Então, tu vai entender quanto o Tite está disposto a arriscar num clássico, né? Arriscar entre aspas. De arriscar. Nesse jogo, a escolha entre Everton Cebolinha e Bruno Henrique. O centroavante acho que é o Pedro. É isso aí, nação. Escreve nos comentários aí o seu palpite para essa partida entre Vasco e Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer, nação. Obrigado por você estar aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e a gente se vê no próximo vídeo.